Muitos podem ser chefes, mas nem todos são líderes. O tema da conversa do Perfil e Negócios de hoje é como ser uma liderança positiva na sua empresa e no seu negócio. E para esse papo, temos uma convidada mais que especial, que é a Renata Rivetti, fundadora da Reconnect, empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva, que é o nosso tema de hoje. Seja muito bem-vinda, Renata, tudo bem? Tudo bem, Maria Gal, obrigada, muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada por ter vindo. Vamos aos fatos. Como eu falei aqui no começo do programa, muitos podem ser chefes, mas nem todos conseguem ser líderes. Qual a diferença, Renata, entre chefiar e liderar? O chefe normalmente é quem é um bom batedor de metas, ele chega nos resultados da empresa. O líder ele vai muito além, ele olha para o ser humano, ele entende quem está por trás, né, da equipe, os pontos fortes, os dons, os talentos de cada um e no final ele acaba sendo mais empático no dia a dia. Ou seja, Renata, o chefe entende como ele quer o resultado e o líder mostra como chegar lá. Seria isso? O líder constrói junto mesmo. Ele entende qual é o dom que você tem, quem é essa outra pessoa da minha equipe, como é que eu posso ajudá-los a chegar nesses resultados. O chefe muitas vezes fica na microgestão, né, passando só etapas, muitas vezes técnicas para as pessoas evoluírem, sem pensar em como o fato ele pode ajudar essa pessoa a crescer e se desenvolver na vida. E acredito que cada vez mais as pessoas queiram ter mais líderes do que chefes, né? Com certeza. A gente antes aceitava tudo, né? Quando eu olho algumas décadas, a gente precisava trabalhar, ganhar dinheiro, se sustentar, sem questionar muito isso. A gente começa a ver novas gerações entrando no mercado de trabalho e falando: eu não quero mais isso, eu não quero microgestão, eu não quero alguém que me controle, eu quero ter mais flexibilidade e quero alguém que me ajude a crescer. Nosso poder de escolha vem aumentando cada vez mais, né? Você mesma foi gerente de marketing antes Uhum. de fundar a Reconnect. Então, conta pra gente como é que foi essa mudança. Sempre fui idealista, eu queria realmente ter um propósito na vida, mas no final os boletos começam a chegar e a gente vai se adaptando. E virei trainee de uma grande multinacional quando eu me formei, gostava do que eu fazia, gostava do dia a dia, de bater metas, mas em algum momento eu comecei a realmente me questionar, qual é o meu legado, né? Por que eu estou viva? O que eu estou fazendo para ajudar e criar até um impacto mais positivo para a sociedade? E acabei buscando muito autoconhecimento para entender como é que eu posso melhorar a minha vida. E nisso eu descobri uma ciência estudando o bem-estar, a felicidade. E primeiro eu comecei a realmente me transformar e depois eu pensei, eu quero levar isso para outras pessoas. Então fundei a Reconnect com esse propósito, né? Como é que eu ajudo outras pessoas a terem um caminho, né, de teorias, mas de ferramentas para ter uma vida mais feliz. Renata, e quais as principais características de um líder positivo? O líder positivo, ele inspira a equipe, ele olha quem é cada um da equipe, ele busca o melhor de cada indivíduo. Ele também reconhece e valoriza os colaboradores, né? Então não só cobra, mas como ele reconhece, valoriza e celebra os resultados. E hoje eu acho que muito importante para um líder positivo também trabalhar a relação de confiança, ser mais empático e dar mais flexibilidade e autonomia para as pessoas. O mundo mudou muito, né? Antes o líder ele realmente fazia só uma gestão muito mais próxima. Hoje ele tenta incentivar e realmente ser mais um exemplo do que ficar no dia a dia controlando o colaborador. E é um momento que realmente o mundo mudou, né? Nessa questão pós-pandemia, completamente nesse sentido, né? Se a gente não estiver bem no trabalho, não faz sentido, né? Grande parte da nossa vida é o trabalho. Então as pessoas falam, mas não dá para ser feliz no trabalho. Eu acho que não dá para não ser feliz. A gente vai trabalhar mais de 80, 90 mil horas na vida. Então como é que eu vou trabalhar, acordar todos os dias se eu não tenho um significado, se eu não tenho um propósito, se eu não me sinto realizada e se eu não tenho boas relações, né? Então eu acho que de fato buscar a felicidade no trabalho é algo que faz sentido na nossa vida. E dá para aprender a ser líder? Então vamos dar o beabá aqui, hein? Acho que o primeiro ponto é entender que felicidade no trabalho, primeiro, não é um mito e segundo, não é só oferecer alguma coisa para o colaborador. As empresas focaram nas últimas décadas em ter um ambiente colorido, a piscina de bolinhas, o tobogã, fazer festas, né, brindes. Isso as pessoas gostam, mas isso não garante a felicidade dos colaboradores.
É preciso, então, criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam ser autênticas, possam se expressar, se sintam valorizadas, reconhecidas. Então, trabalhar as relações é muito importante para um líder positivo. E o segundo é ajudar as pessoas a redesenharem os trabalhos de acordo com quem elas são, de acordo com os meus dons, com os meus talentos, né, com as minhas paixões. Antes a gente fazia o trabalho que tinha que fazer e não questionava, né? E como a gente falou, agora é o momento de pensar, será que eu gosto disso? Será que esse é o meu maior potencial? Será que eu estou utilizando meus dons? E o líder, ele ajuda de fato a pessoa a ter autoconhecimento e construir esse ambiente, então, para que as pessoas possam buscar essas respostas e construir juntos, né, um caminho para uma empresa mais feliz. E você entende que a diversidade também entra nesse beabá da liderança positiva, já que as pessoas precisam se sentir valorizadas dentro das empresas, né? Com certeza, acho que esse é um ponto essencial, né, Maria Gal? A gente entende que o tema da diversidade e inclusão há algum tempo talvez fosse um marketing, né? Algumas empresas usaram como marketing e a gente começou a entender que é preciso verdade primeiro. Então não adianta falar de diversidade, fazer um programa e aí no dia a dia a pessoa não se sente incluída ou pertencente, né? Então a gente começa a entender que o líder positivo, ele entende que ele ganha muito quando ele tem um time diverso. Se ele tiver todo mundo igual, não vai criar, não vai inovar. Então a diversidade, ela entra como fator essencial, primeiro na nossa vida, né? Porque somos seres humanos diversos. E segundo, porque de fato isso gera um olhar novo para a empresa. Então eu acho que não tem sustentabilidade de negócio que não olhe para esse tema. E o líder positivo, ele não vai só ter isso, como ele vai incentivar isso e criar isso nas suas equipes. Gente, e vocês sabiam que uma pesquisa mostra que apenas 8,6% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres no Brasil? Vamos mudar esse jogo, hein? Renata, eu queria saber agora como que a gente pode implementar essa liderança positiva dentro da nossa empresa. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Certamente a empresa precisa entender que agora ela precisa se preocupar com isso. Então as pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão doentes, né? A gente quer, todo mundo quer ser feliz, mas a gente vê um mundo adoecido. E a empresa não pode ser um fator que adoece também as pessoas. Então acho que o primeiro papel é a empresa investir e realmente mudar o cenário. O segundo, de fato, é os líderes entenderem que eles precisam fazer mudanças de atitudes e hábitos. Muitas vezes eles acham que, mas sempre foi feito assim, meu líder era assim. Isso mudou, né? Ele pode ser um líder mais positivo, então ele precisa assumir também essa responsabilidade. Então eu acho que nesse momento as empresas têm que começar a capacitar esses líderes, porque eles não têm repertório. Muitas vezes eles foram crescendo na carreira sem menor gestão de pessoas, né? Ninguém ensinou eles a serem líderes. E eles não são super-heróis também. Eles também estão sofrendo, também estão passando por alguns desafios. Então acho que a empresa tem esse papel de como é que eu divulgo isso internamente, como é que eu conscientizo e crio teoria, né, e ferramentas para capacitar esses líderes para essas mudanças que têm que ser feitas. E está diretamente ligado a isso, né, Renata? A felicidade corporativa. Então, explica pra gente, o que é felicidade corporativa? Perfeito. A gente fala que felicidade corporativa é quando, de fato, as pessoas se sentem reconhecidas, valorizadas, quando elas podem se expressar, serem autênticas, quando elas têm melhores relações no trabalho e quando elas gostam do que elas fazem. Não adianta realmente uma festa no final do ano, o ambiente colorido, tobogã, um kit, né, de onboarding, nada disso adianta se no dia a dia eu tenho relações tóxicas, se eu não me sinto valorizado e reconhecido e se eu não gosto de nenhuma atividade que eu faço. Então, felicidade tem muito mais a ver com o resultado do meu trabalho e com as relações que eu construo no trabalho. E a chefia, né? Ou melhor, a liderança da empresa está diretamente ligada a essa felicidade corporativa, certo? Não é responsabilidade só do líder, né? Eu também preciso parar de esperar a empresa perfeita, o líder perfeito. Não existe, não vai acontecer. Então, como é que eu também posso ter, muitas vezes, a autorresponsabilidade para entender e autoconhecimento, né? O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? Quais são minhas paixões? E como é que eu posso melhorar também minhas relações? Então, eu acho que também a felicidade também é algo compartilhado, né? O líder, ele tem uma grande responsabilidade, mas nós também podemos mudar um pouco a situação. E Renata, como identificar que o ambiente de trabalho da empresa precisa melhorar? A gente tem alguns indicadores, né?
Hoje tem muita gente pedindo demissão voluntariamente, até sem ter um segundo emprego, né, garantido. Então, a gente vê essa onda chegando nos Estados Unidos, sendo chamada de grande renúncia. Milhões de pessoas todos os meses saindo. No Brasil, eu falo que ainda é um lugar elitista, né, Gal? Assim, de fato, para eu falar, vou sair do emprego porque eu não tenho propósito, não gosto do ambiente. Mas isso também já está acontecendo. Então, cargos mais executivos, 500 mil pessoas saindo todos os meses do trabalho de forma voluntária. Uau. Então, acho que esse é o primeiro indicador. As pessoas estão infelizes. As pessoas querem um trabalho que traga mais satisfação, que traga mais realização, né? Que traga realmente algo que faça mais sentido na vida delas. E o segundo indicador é, acho que as pessoas estão adoecendo. Então, assim, índices de saúde mental piorando drasticamente, né? Altos índices de burnout, de ansiedade, de depressão. Então, acho que são dois indicadores de que, no final, todo mundo quer ser feliz, mas a gente vê o oposto acontecendo no dia a dia. E para aqueles que estão nos assistindo, como que a gente pode tornar o ambiente de trabalho mais saudável? Quais os primeiros passos, Renata? Olha, Gal, eu acho que é só a gente voltar a ser mais humano. A gente perdeu muito nossa humanidade, né? Então a gente olha para as pessoas, pensa muito mais nas conexões virtuais muitas vezes do que das pessoais. A gente melhorar o nosso ambiente de trabalho, a gente precisa de fato ser mais empático para as pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo está passando por algum desafio e muitas vezes a gente não pensa nisso, então acho que esse é um ponto importante. A gente precisaria reconhecer mais as pessoas também, valorizar. A gente normalmente cobra resultados, meta, pede ajuda, né? E no dia a dia a gente esquece de cuidar do outro. Então eu acho que o nosso papel é ter esse olhar mais humano mesmo, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, que a pandemia afastou a gente muito e que de repente a gente pensa, mas eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não vou salvar ninguém. Mas a gente, no mínimo, precisa ouvir as pessoas. E a gente não faz a escuta ativa, eu acho que há um bom tempo já. Fala um pouquinho dessa escuta ativa. A gente normalmente escuta o outro pensando em dar uma resposta, né? Assim, que eu tô com o meu julgamento, né? Então a gente ou tem uma crítica, ou tem um caminho, uma solução, ou a gente fala o que a gente acha melhor, né? Normalmente é um olhar muito de julgamento mesmo. A escuta ativa é a gente simplesmente ouvir o outro, porque ele precisa falar e a gente não precisa apresentar soluções ou falar o que a gente acha. Então é só um espaço muitas vezes empático de estar aberto para as pessoas que precisam falar e que muitas vezes não se sentem à vontade. Gente, isso que a Renata falou é fato. A Harvard revelou que quando os funcionários estão satisfeitos, eles são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. A gente não teria como falar deste tema e não falar um pouco dela, a pandemia, né, Renata? A felicidade corporativa entrou mais no radar das empresas durante e pós-pandemia, é isso? Eu acho que até 2019 a gente achava normal o ambiente que a gente vivia para trabalhar e se a gente estava adoecido ou não, ninguém se importava muito. A pandemia trouxe a brevidade da vida, trouxe mais desafios, né? Lutos, separações, medos, né? Mais ansiedade no geral. Então as pessoas se fragilizaram mais e isso acabou reverberando nas empresas, né? Então as pessoas começaram a produzir menos, muitas vezes se afastar por licença médica de saúde mental. Então as empresas começaram a entender, as pessoas estão fragilizadas e a gente precisa criar um ambiente melhor para elas. E com isso então começaram a entender que era a responsabilidade delas também olhar para o colaborador e criar, quem sabe, caminhos, né, atitudes mais saudáveis e mais seguras para eles terem um ambiente melhor. E no final produzir mais também, né? Não fazemos isso muitas vezes só porque somos idealistas. Várias empresas entenderam que cuidar do colaborador é melhor para ela. É a única forma dela sustentar o negócio, né? Então acho que essa é uma mudança que a gente sentiu muito forte com a pandemia. Gente, com todas essas dicas da Renata, eu queria destacar que você acolher e valorizar seus funcionários deixa tudo mais leve aí na sua empresa, melhorando o ambiente, o rendimento. Bom, tem nem o que falar. Vamos colocar em prática. E Renata, qual o recado final que você quer dar aqui para o nosso público, para justamente tornar a sua empresa melhor?
Acho que entender que a mudança não vai vir do dia para a noite. É preciso uma construção, é preciso engajamento das pessoas, é preciso que todo mundo faça parte dessa mudança para uma cultura mais positiva. É difícil, é muito desafiador, mas é possível. E isso melhora a nossa vida, né? Não só profissional, não existe mais essa separação. Quanto mais a gente entender que somos seres únicos, né, em casa e também no trabalho, melhor para todo mundo. Então, eu acho que dá para investir e dá para fazer mudanças. Eu agradeço a você por ter vindo aqui, sua presença maravilhosa, que nos ensinou tanto, né, com todas essas dicas, essa nossa conversa que é importantíssima para inspirar mais mulheres a empreender, inclusive. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Gal, assim, muito feliz de estar aqui. Você também é uma inspiração e que a gente possa cada vez mais pensar qual é o nosso legado, qual é o nosso propósito, né? E fazer o que a gente tem que fazer. Obrigada. Gente, agora que você já sabe da importância da felicidade corporativa e da liderança positiva, bora fazer a lição de casa, hein? Começa aí na sua empresa e vamos juntos construir um ambiente de trabalho mais saudável. Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado especial. Até!